Paz e graça a todos, e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja dentro dos vossos corações. Bom, eu quero deixar aqui um pequeno comentário apenas sobre uma fala, uma solicitação que o ancião presidente da Congregação Cristã no Brasil, juntamente aos demais anciães, estão colocando, esclarecendo a Irmandade sobre crianças e o uso do banheiro na Congregação Cristã. Porque recentemente estourou um caso aí no noticiário, no dia 13/11, na Igreja Adventista do Sétimo Dia, onde uma mulher tentou enfor uma menina dentro do banheiro. E ela dizia que estava tendo uma série de alucinações. Na verdade, ela usou o termo que estava recebendo mensagens de uma entidade. Estava sendo falado para ela que ela tinha que fazer aquilo. E aí consta assim: mãe ouviu gritos da filha vindos do banheiro da igreja. Chegando lá, a menina contou que a suspeita havia tentado enfor uma mulher de 37 anos. Foi presa na manhã desse sábado, dia 13, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Suspeita de tentar uma menina de 4 anos no banheiro de uma igreja. De acordo com informações da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 10h45 em uma igreja adventista do Sétimo Dia no bairro Jardim Laguna. Segundo o boletim de ocorrência, a mãe da criança escutou gritos da filha vindos do banheiro. Chegando lá, a criança contou que a mulher havia tentado enfor. Marcas de dedo puderam ser vistas no pescoço da menina e mostraram a tentativa do enforcar. Em depoimento à polícia, a suspeita disse que recebeu uma mensagem de uma entidade para uma menina, para uma criança. Por isso, teria atacado a menina para tirar a vida. Então, tá aqui. Foi em Contagem, Minas Gerais. Agora eu vou colocar aqui o áudio do ancião do Jardim Iara. Só que o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: como que a Irmandade, o povo da Adventista agiu. Eles chamaram a polícia. Foi feito o boletim de ocorrência. Foi feito todo um levantamento. Certo? Agora vamos observar como que o povo da congregação, os anciães da congregação, os homens que dizem que têm luz, como que eles agiram nesse caso. Vamos lá. Deus seja louvado. Um assunto que nós temos que passar, irmãos, não é muito agradável de se ouvir, mas é muito pertinente e temos que deixar todos cientes. Em Minas Gerais, primeiro, numa igreja, entrou uma mulher e seguiu uma criancinha que estava acompanhada de uma outra criança mais velha e tentou estrangular aquela menina no banheiro. Então o que ocorreu, irmãos? Lá em Minas, eles tomaram as devidas providências e aquela mulher foi encaminhada para um distrito policial e ficou detida. Pronto, ele citou o caso dessa igreja adventista. Ok? Então foi dado devidas providências, fez o boletim de ocorrência, então a igreja agiu de uma forma correta. Agora vamos ver o que ele vai falar da congregação. Aqui dentro do nosso setor, não vou falar o nome da congregação para não expor, houve uma situação muito parecida, semelhante, onde uma outra mulher, dizendo que umas vozes mandou ela matar uma criança dentro da igreja. E viu quando uma menina foi até o banheiro e quando chegou lá, também tentou estrangular a menina. Só que os irmãos, a irmã viu lá e chamou os irmãos. E quando os irmãos vieram, conseguiram tirar a criança da mão daquela mulher, que dizia que ela estava fazendo aquilo porque umas vozes mandam ela matar alguma criança dentro de alguma congregação. Então, novamente o caso se repete. Numa igreja do setor dele, do setor que ele preside ali, aconteceu uma situação similar. Certo? Pois bem, então essa irmã, a mãe da criança, chamou os porteiros. Ele conta isso.
chamou os porteiros. Vamos ver, inclusive a mesma situação, ela recebia vozes chamadas divinas, que falava para ela, olha, você vai ter que fazer isso, aquilo, aquilo outro. Vamos lá. Irmãos, se tem voz ou não tem, não interessa. Mas nós vamos deixar bem claro para a Irmandade. Toma cuidado com os vossos filhos, pais, vigiem. Não deixe criança pequena ir sozinha ao banheiro. Nós já falamos isso quando éramos cooperadores de jovens aqui. Os pais vigiam, às vezes deixa, porque a igreja é conhecida, mas aqui não entra só gente conhecida. Mas que fique sabendo uma coisa, ela falou que vai voltar nas igrejas, porque lá os irmãos na hora da aflição não tiveram a mesma luz que teve lá em Minas. Deixaram ela ir embora. E ela falou que vai voltar porque essa voz está mandando. Se tem voz ou não tem, ela vai parar na cadeia a hora que ela fizer isso daí com alguém. Vocês perceberam isso? Então lá em Minas, em Contagem, conforme eu vou deixar aqui no primeiro comentário, que eu vou deixar o link desse episódio que aconteceu em Contagem, Minas Gerais, da Igreja Adventista. Só que esse ancião, ele coloca que os irmãos, lá na região dele, não teve a mesma luz. Então o povo da Adventista, que eles chamam de seitários, esse povo teve luz. E o povo da congregação não teve luz. E olha só, uma outra questão. Essa mulher, ela falou que ela vai voltar. E um outro detalhe, isso para mim é omissão. Porque a partir do momento que você não dá voz para isso, você não leva para uma delegacia, você não expõe essa informação, você está omitindo. Está sendo omisso. Você está expondo outras crianças a essa mesma possibilidade. A adventista não foi omissa, mas o povo da congregação foi. Mas agora, o que eles estão fazendo? Remendando para não dar problema. Estão remendando para não dar problema, porque o correto era boletim de ocorrência. Agora eu fico me perguntando o seguinte, será que essa mulher que entrou dentro da congregação não foi uma crente batizada da própria congregação? Por isso que eles deixaram sair? Porque o único local que eu conheço que trabalha com revelações, visões, profecias é a Congregação Cristã no Brasil. Inclusive esse mesmo ancião, ele fala que Deus, ele manda roupas de... Enfim, ele fala que os demônios serão vestidos. Demônios serão vestidos para que eles possam pregar que Deus é na vida do povo da igreja. E ele coloca uma série de pregações com fantasias, ilusões, crenças, com uma série de perturbações psicológicas. Essa é a minha opinião. Eu vejo, ouço as pregações dele e eu percebo, e existe um incentivo para isso, para que as pessoas elas vivam nesse mundo de Nárnia, de ilusão, ouvindo vozes. Agora, deixaram essa mulher sair. E se essa mulher voltar? Agora ele remenda colocando assim, que agora vai ter prisão. Mas por que não colocaram isso no início? Vamos continuar o áudio. Gente é crente, mas a lei é para todos. Então nós temos que ter uma coisa na nossa mente. Os nossos irmãos porteiros já estarão sendo orientados pelo nosso irmão diácono. Observem uma coisa, ele fala assim, é crente, né? Vamos lá. Vamos voltar aqui, é crente, mas a lei serve para todos. Aí eu fico naquela questão, será que essa mulher que entrou no banheiro naquele dia, no setor dele, não é crente da congregação? É só uma pergunta que eu estou fazendo. Porque ele levanta, ele dá mais ou menos esse parecer. Por que não levaram para a delegacia? Vamos lá, aqui ó. Lá os irmãos na hora da aflição não tiveram a mesma luz que teve lá em Minas. Deixaram ela ir embora. E ela falou que vai voltar porque essa voz está mandando. Se tem voz ou não tem, ela vai parar na cadeia a hora que ela fizer isso daí com alguém. E a gente é crente, mas a lei é para todos. Então nós temos que ter uma coisa na nossa mente. Os nossos irmãos porteiros já estarão sendo orientados pelo nosso irmão diácono. E o negócio é o seguinte, nós temos irmãos aqui também policiais. Isso é crime, irmão. Tentar estrangular uma pessoa é crime. Agora uma pessoa adulta tentar no menor fazer isso daí, piorou. O negócio é cadeia, não é nada de mais clamar a Deus não. Então ficou claro na nossa reunião ontem, o irmão Salvador estava presidindo e disse bem claro, para nós tomarmos essas medidas, passar isso para a querida Irmandade,
que os pais vigiem sobre os vossos filhos, os irmãos porteiros redobrem os cuidados, e se alguém ameaçar alguma criança, logo tem que ser encaminhado para um distrito policial. Então nós vamos ficar debaixo do sangue do Senhor Jesus. Não estou falando isso para pôr medo na Irmandade e nem para trazer aqui má notícia, mas a nossa responsabilidade com a nossa Irmandade não é só espiritual, é social também. A Irmandade vê que na pandemia teve todo o cuidado com o povo de Deus e também com a integridade física de cada um que entra aqui na igreja. Tanto é que quando nós fizemos aqui a reforma, precisamos de acessibilidade, tudo isso daqui é com cuidado que ninguém venha sair machucado. O que eu acho interessante é que esses homens, eles batem na tecla falando que no tempo da pandemia, eles deram um excelente exemplo na pandemia. Mas eu vi o próprio ancião presidente da congregação transitar para tudo quanto é lugar, sendo que ele estava numa idade, numa idade ao qual a pandemia dizia que era a idade de risco, mas transitava, viajou para a Itália, viajou para tudo quanto é país, fez reuniões ministeriais, ainda incentivou o povo em lockdown ainda ir para a igreja e falou que aquele lugar que é a igreja era o único local onde não se pegava a pandemia. Mas ele próprio pegou e muitos outros do ministério também pegaram. E eu vi inclusive na internet aqui vários jovens, enfim, pessoas de meia idade, indo na frente da casa dos encarregados de orquestra e dos anciães, indo até na frente dos hospitais para fazer fanfarra de orquestra, e eles dizem que eles deram um bom exemplo, a congregação foi um exemplo na pandemia. Isso é uma hipocrisia. Agora, esse ancião, ele traz esse assunto, ele traz a público, mas ele coloca muito claro que lá em Contagem, é que ele não disse, mas lá em Contagem é a igreja adventista do sétimo dia. Eles tiveram luz e a congregação não teve luz. É o local onde o povo diz que eles são especiais. Eles dizem que inclusive quem não se batiza na congregação não é considerado filho de Deus. Eles dizem que só eles têm o Espírito Santo. Eles dizem que só eles têm a revelação de Deus, a guia de Deus. Se você é de uma outra igreja e você vai na congregação, para você pertencer àquela denominação, você tem que batizar de novo. Sendo que se você for numa outra igreja, não é necessário que você batize. Então, a congregação é um local onde eles dizem que eles são especiais, o povo zeloso e de boas obras. Por que que Deus não defende eles? Por que que o Deus da congregação, que hoje o ancião presidente pediu de uma forma subliminar R$50 de cada um na coleta, vocês podem pegar lá que de uma forma subliminar ele fala de cinquentão, né? R$50. Então por que que esse Deus que pede dinheiro todos os dias na congregação, esse Deus que precisa de dinheiro do povo para se sustentar, por que que esse Deus também não defende esse povo das garras do astuto, das ciladas do diabo, dentro da própria igreja que eles construíram? Porque eles dizem que aquele templo ali é um templo santo, é um templo de se buscar a palavra, é um templo onde só entra quem é de Deus naquele lugar. Eles não falam que só entra na tua casa quem for de Deus, quem Deus permitir. Então até o diabo faz festa dentro da igreja. E até os anciães estão com medo agora. Vocês estão com medo? Por que que vocês não foram lá na casa dessa pessoa que não expulsaram o espírito? Essa legião que fala na cabeça das pessoas. Já sei, porque foram vocês que colocaram, né? Foram vocês que colocaram essas falas na cabeça das pessoas. São vocês que colocaram essas falas na cabeça das pessoas. E as pessoas hoje, elas estão atormentadas, não de espíritos, mas de problemas psiquiátricos, psicológicos, por causa das pregações falsas, malditas, que são pregadas dentro das instituições religiosas. E falo com propriedade da igreja que eu frequentei durante 25 anos, que é a Congregação Cristã no Brasil. Se você gostou desse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp. Deixe o seu like, ative o sininho das notificações. Deixa aqui também o seu comentário. Eu tenho certeza que vai ficar muito mais barato para você dar o seu like nesse vídeo do que dar cinquentão dentro da Congregação Cristã no Brasil, conforme a mensagem subliminar do ancião presidente da Casa CCB. Deus abençoe a cada um, paz e graça a todos.